A TV Grão-Pará apresenta Agora é com Matoso. Aí, meus amigos, um grande abraço. A partir de hoje, o Agora é com Matoso começa 11 da noite. Algumas pessoas, poxa, não dava para ser um pouquinho mais cedo. A direção da emissora da TV Grão-Pará, canal 14.1, através do nosso querido Moisés Ferreira, do nosso diretor superintendente Flávio Navarro, os dois conversaram. Pronto, recua-se o programa para 11 da noite e mais. Portanto, começando nesta noite de 15 de junho de 2020, tá certo? Os horários de repetição continuam os mesmos. No caso do programa da segunda-feira, repete nesta terça, 7 da manhã, e repete no sábado, às 2h30 da tarde. Tá bom? Projeto do governo federal Abrace o Marajó. Você está sabendo que existe esse projeto e de coisas que vêm sendo feitas em favor dos nossos irmãos da belíssima região marajoara? Pois é, o Brasil conta comigo. Às vezes a gente ouve falar, não estou atendendo os indígenas. Tem atenção aos indígenas, sim. Tem um outro trabalho belíssimo que a gente já falou em outros momentos aqui, até em outros programas. Esse problema do coronavírus, tá certo? Tem o problema da psiquiatria, de automutilação, de suicídio. Helder Barbalho se defende, mas aquele humorista, jornalista que está lá na Irlanda, senta a pua de novo no governo Helder Barbalho, David Mafra, tá certo? Com informações daqui, protestos feios. Agora é com Matoso. Nós vamos começar o seguinte, a gente veio retratando, veio mostrando esta entrevista coletiva, ou esta fala do governador Helder Barbalho tentando justificar aquilo que aconteceu. STJ, Polícia Federal, busca 60 mil ali, 750 mil acolá, bloqueio de 25 milhões. Como disse o Datena, José Luiz Datena, que é da Rede Bandeirantes de televisão, tá certo? Ele cobrou no ar até uma matéria, a gente não vai entrar muito nessa questão da sua representação aqui em Belém, daquilo que ele chamou de, não era nem respirador, era ventilador de teto. Esse vídeo do Datena rodou aí pra caramba. O fato é que a operação da Polícia Federal repercutiu no Brasil todo. E um dos lugares que a Polícia Federal foi para cima foi o estado do Pará, visitando os locais onde atua o governador Helder Barbalho. O Helder foi para a agência, né, se você quiser ver toda essa entrevista, pode procurar, tá certo? A gente vai mostrar uns trechos, inclusive usando as perguntas feitas lá pela colega, eu identifiquei a Aline Passos, né, que deve ser da equipe da assessoria de comunicação do Helder Barbalho, do Liberal, que a gente sabe que hoje em dia há uma boa relação da TV Liberal com o governo. A gente também mostra do DOL, que faz parte do conglomerado de comunicação da família do governador Helder Barbalho. A gente mostra da Band News, né, que também é a emissora do grupo de comunicação aqui, representado pela emissora. Então a gente procurou mostrar bem assim da Record, que a gente sabe que a Record tem uma parceria nacional com o governo Bolsonaro, mas a gente sabe também que existe uma boa aproximação com o governo do estado. Então a gente usou exatamente essas perguntas e deixando a repórter, a jornalista, mencionar para mostrar exatamente o nosso trabalho aqui. Vamos lá. Uma síntese da fala do governador Helder Barbalho diante das perguntas feitas. Acompanhe. Governador, a TV Liberal pergunta qual a relação do senhor com o empresário André Felipe de Oliveira Silva, já que, segundo as investigações da PGR e o STJ, mensagens entre os dois revelaram uma relação de amizade. Que o governador, se o senhor tinha ciência das divergências do produto e que o objetivo dos diálogos foi a concretização dos negócios. Além disso, aponta também a atuação direta do secretário de Saúde, Alberto Beltrame, na formalização fraudulenta do processo.
Primeiramente, eu não tenho amizade. Se tivesse amizade, eu não teria pedido o bloqueio de bens, eu não teria pedido o confisco do passaporte, a Polícia Civil do Estado não teria feito as investigações necessárias. Troca de mensagem foi cobrando com que cumprissem com o Estado do Pará, cumprisse com os prazos, com a qualidade do produto. Nós, quando soubemos que o produto não era aquele que havia sido adquirido e prometido ao Estado, imediatamente mandei buscar de volta todos os respiradores que estavam distribuídos para iniciar a operação nas unidades hospitalares. Pergunta agora da Rádio Band News FM. Governador, o senhor acredita que essa operação é fruto de perseguição política do Palácio do Planalto? Neste momento, para mim, o que importa é esclarecer a população do meu Estado. É prestar conta com a população do Pará, com quem eu tenho obrigação. É ser transparente com a nossa população. Eu não vou entrar na discussão política, não é momento de discussão política. Pergunta da TV Record, governador. Qual a origem dos 748 mil encontrados na casa do secretário adjunto e dos 60 mil na casa do assessor de gabinete do governador? Eu não tenho a menor ideia e, por isso, imediatamente ao saber, exonerei o secretário adjunto de saúde, por entender que é absolutamente inexplicável e cabe, é claro, ao mesmo dar as devidas satisfações, seja à sociedade, seja à justiça. Mas no meu governo, eu não permitirei que um servidor que tenha isto dentro da sua casa, que não condiz com o valor do seu salário, possa continuar no exercício da função e imediatamente mandei fazer a exoneração do mesmo. Vamos agora à última pergunta, governador, do portal de notícias Diário Online. Governador, esta operação não perdeu seu objeto no momento em que o governo do Estado recebeu a devolução do valor pago? O senhor poderia explicitar melhor como ocorreu a devolução dos 25 milhões pagos pelos respiradores? Eu respeito a decisão do ministro do STJ, respeito a decisão do Procurador-Geral da República, portanto, não cabe a mim desqualificar, opinar ou qualquer outra manifestação a respeito se a operação perde ou não a sua razoabilidade, já que o governo do Estado se antecipou e recebeu integralmente os valores que nós havíamos disposto de 25,2 milhões. Esse é o prejuízo que você causou para o Estado, fora as vidas que se perderam nessa negociata asquerosa, ardilosa e irresponsável que você fez. A sua administração, Helder Barbalho, é uma administração criminosa. E em breve você vai prestar contas, seja com a Polícia Federal ou seja com o povo na rua. Não pense que esses decretos que você está fazendo aí para tentar a poeira baixar vai surtir efeito, não. O povo está se organizando e em breve ele vai bater na sua porta e também na porta da Lepa. Viu, doutor Daniel? Viu, deputados estaduais? Vocês que aguardem. Eu repito, tive amigos, caramba, policiais mortos, enquanto respiradores eram comprados, superfaturados, porra! Superfaturados! E esses homens, e nós, e os nossos familiares morrendo! Vocês compreenderam? Tenham coragem de dizer isso, porra! Agora eu digo, porra! E dane-se! Falou, promotor! Esse é o operador do direito. Envia a sua polícia militar
quitar seu serviço. É patife ele mesmo, mano. A gente tem liberdade, pô, de falar. Vagabundo esse cara, rapaz, e a Polícia Militar tem que cumprir o seu papel. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos o direito à liberdade e à expressão, mas não podemos nos reunir enquanto ele mata as pessoas, enquanto ele comete, Mário, o verdadeiro genocídio. Esse governador que está matando e roubando as pessoas, como a própria Polícia Federal teve no estado do Pará, perseguindo ele. Tá certo? Nós estamos revoltados. Está bem aqui, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Pará, e nós viemos aqui exercer o nosso direito de nos manifestarmos. Meus amigos, nós vamos falar um pouquinho, sem comentário, né? Você viu um promotor de justiça falando. Aliás, a gente está vendo reações na área da justiça, na área da segurança, na área da saúde. O ideal é a gente ficar se cuidando. Quem tem que trabalhar, quem precisa sair de casa, saia com a máscara. Mas olha, eu tenho visto muita gente dando bobeira. Muita gente dando bobeira. Ah, não tem. Tem sim, a doença existe e não tem vacina e o atendimento melhorou, mas é bom não ir para o hospital. É bom não ir. Então quem tem que sair de casa, máscara, lavar sempre a mão com água e sabão, álcool gel, álcool 70 graus, manter a distância, gente, é fundamental isso aí. Mas temos notícias boas, que às vezes a gente não vê. Vê, por exemplo, quando envolve grana, envolveu dinheiro, por exemplo, mais uma ajuda emergencial, um apoio emergencial do governo federal nessa questão da pandemia, em torno de 60 milhões de brasileiros. Essa matéria que nós vamos mostrar para você na íntegra é colhida, tá certo, da TV Brasil como uma emissora oficial. A notícia sai límpida, com todos os detalhes. Procure ver e informe quem precisa. Essa matéria ela é feita pela jornalista Luciana Colares. Veja aí. O saque emergencial do FGTS é mais uma medida adotada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Pelo menos 60 milhões de trabalhadores devem ter acesso aos recursos. A Caixa vai abrir uma conta digital para cada um desses 60 milhões de brasileiros, então não é preciso fazer nada. O dinheiro vai ser depositado nessas contas digitais. E, a princípio, ele vai poder ser usado virtualmente para pagar contas, fazer compras naquelas maquininhas, e a gente vai ver todos os detalhes agora na reportagem. Tem direito ao saque emergencial todo brasileiro com conta ativa ou inativa do FGTS. O valor é de até R$ 1.045. A medida deve beneficiar 60 milhões de pessoas. Os créditos serão feitos todas as segundas-feiras, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento começa no dia 29 de junho para os nascidos em janeiro, 6 de julho para os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 21 de setembro. Para quem nasceu em outubro, o dinheiro será depositado em uma terça-feira, dia 8 de setembro. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil, em mais de 1 milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás, telefone. O pagamento em espécie será sempre aos sábados e também segue uma ordem por data de aniversário do beneficiário. Tem início dia 25 de julho para os nascidos em janeiro e vai até 14 de novembro. O beneficiário vai poder optar por não receber o recurso do FGTS por aplicativo ou pela internet a partir do dia 19 de junho. Nós queremos minimizar a aglomeração. Esse é um ponto muito importante, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e, ao mesmo tempo, respeitando a questão da pandemia.
E todas as informações sobre o valor a que o trabalhador vai ter direito a sacar e as datas de pagamento podem ser consultadas na internet fgts.caixa.gov.br ou pelo Disque 111 na opção 2. A expectativa da Caixa é liberar 37 bilhões e 800 milhões de reais com o saque emergencial do FGTS. É isso, meus amigos. Vá lá na matéria, o nosso programa já está no YouTube. Quem não está vendo agora pode ver em outro momento, tá certo? É fato, vá atrás dos seus direitos. E está aí, eu fico feliz de ver o dinheiro do cidadão voltando para ele. É muito ruim quando se pega o dinheiro do cidadão para fazer falcatruas, quer queiram ou não, tá certo? Tem gente que tem aqui uma venda de ódio, não consegue ver o bem, só consegue ver o mal, porque eu não sei por quê. Qual é o interesse em ver só o mal. Mas o fato existe. E o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, não estão fazendo favor nenhum. Eles só estão fazendo o seu papel, que todos deveriam fazer. É o dinheiro voltando para quem é o dono. Uma outra matéria, também nacional, essa matéria eu tenho aqui, sobre a questão indígena. É muito comum a gente ver nas redes sociais, parece que o governo Bolsonaro odeia índio, faz mal para índio. É só o que você vê na grande mídia. Mas tem as coisas que estão acontecendo. Este projeto aqui, que a gente pega da TV Brasil, é o Operação Covid-19. Operação Covid-19. Veja como acontece num trabalho feito na direção dos nossos irmãos índios, tão brasileiros quanto nós. São Gabriel da Cachoeira, o terceiro maior município do país, é cruzado por vários rios, inclusive o Negro, e em meio à natureza farta, a maior população indígena do Brasil. O local foi escolhido para mais uma missão da Operação Covid-19, mas antes de chegar aqui, o avião da Força Aérea Brasileira foi abastecido para trazer máscaras, luvas, macacões e álcool em gel. Além das Forças Armadas, Ministério da Defesa e da Saúde atuaram aqui. Foram 7 dias de trabalhos. Ao todo, cerca de 380 atendimentos com especialistas, cardiologistas, ginecologistas, pediatras e dentistas foram feitos nas comunidades indígenas. Um total de 30 horas contínuas de trabalho. 13 etnias diferentes receberam atendimento médico. As cadernetas de vacinação dos indígenas foram atualizadas para prevenir doenças como rubéola, coqueluche, tétano e H1N1. Durante os atendimentos, as equipes também testaram os suspeitos de contaminação por Covid-19. Foram feitos 456 testes rápidos. 162 pessoas testaram positivo, foram medicadas e receberam as orientações. Apenas um caso mais grave foi registrado, mas a paciente foi atendida no próprio local e não precisou ser removida. Complementa, essa segurança de saúde pelo fato de nós estarmos protegendo as comunidades indígenas, impedindo que pessoas estranhas adentrem as áreas indígenas e também fazendo um convencimento para que eles não se desloquem. A enfermeira Rosângela Martins é militar e deixou o filho para atender a missão. O meu sentimento é de dever cumprido. Dedicação que tem resultado imediato. É uma alegria para nós, não somente eu, mas para toda a população. Uma outra matéria que nós queremos mostrar que vale muito, meus amigos. Nós já abordamos em outros momentos. Aliás, desde o ano passado eu já falava sobre uns problemas sérios. Antes dessa questão, como, Matoso, que tu falavas, ouvindo a Voz do Brasil, pesquisando informações de quem sabe, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, o crescimento terrível que nós tivemos de suicídio no nosso país. E quem mais se suicidava? Jovens, idosos. Uma das grandes causas, desemprego. Ainda não tinha coronavírus. Em 2018, chegamos a ter mais de 110 mil suicídios no Brasil, um crescimento que beirava 3% em relação ao ano de 2017. Agora, com essa pandemia, que foi usada de uma forma corrupta, violenta, terrorista, inclusive por emissoras de televisão, por setores da imprensa, que vivem da carnificina humana, que vivem do sensacionalismo, fazendo medo para as pessoas. Eu falei ainda há pouco, esse doutor Antoni Ferrari chega a dizer, mencionando,
pessoas que se suicidaram. Essa matéria aqui, gente, o nome da matéria, o título da matéria se chama-se Brasil, Conte Comigo. Fala de questões psiquiátricas, de automutilação, de suicídio e providências que estão sendo tomadas com quase 1 milhão de médicos, de profissionais da saúde. É muito interessante essa matéria para quem sabe de coisas boas que estão sendo feitas. A ação estratégica O Brasil Conta Comigo tem 978 mil profissionais de 14 categorias da saúde cadastrados. Desses, 438 mil estão dispostos a atuar na pandemia do coronavírus e 297 já concluíram o curso de capacitação sobre o tema. Com recursos do governo federal, o Amazonas contratou 322 profissionais da lista, como médicos e enfermeiros. Também na região norte, o Amapá contratou 94 pessoas. Outros estados estão usando o banco de dados para contratar diretamente profissionais. E as cidades de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, pediram ao governo federal apoio financeiro para fazer contratações. Já temos 108.256 acadêmicos dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, que estão trabalhando sob supervisão nas unidades básicas de saúde. Desses, 2.700 já estão atuando em todos os estados brasileiros. O Ministério da Saúde vai passar a divulgar o resultado dos testes feitos em profissionais de saúde. De 1º de março a 1º de junho, quase 20% desses trabalhadores foram testados. 19,21% tiveram resultado positivo para a Covid-19 e 169 profissionais de saúde morreram, o que equivale a 0,04% dos que foram testados. E com o avanço da pandemia, mais pessoas estão apresentando problemas psiquiátricos. Nós entendemos que nós precisamos prevenir o aumento de suicídio já constatado em outros países e também já constatado no Brasil. Então, a partir do próximo mês, estaremos, através de todas as escolas públicas brasileiras, iniciando a formação por EAD para professores, para líderes em diversas comunidades brasileiras, visando atuar na prevenção dessas duas morbidades. Pessoal, é o seguinte, eu fiz aqui uma pequena lambança, mas vamos corrigir. A matéria do FGTS, quem fez foi a Luciana Colares. É importante a gente reconhecer o crédito. Não é dar crédito. Crédito ela tem, que eu estou reconhecendo. Aí depois nós mostramos a matéria dos índios, não é isso? Do trabalho da operação Covid-19, que foi feita pela Márcia Fernandes. E teve a matéria do Conta Contigo, que foi essa última, da questão psiquiátrica, do suicídio, que foi feita pela Luana Karen. Ô Matoso, como é que vai esquecer o nome das profissionais, rapaz? Por falar em mulher... Presta sim. Depois que terminei pela última vez, tranquei meu coração, joguei a chave fora. Jurei que não ia me apaixonar, quebrei promessa por você na hora. Foi só você chegar com seu beijo chaveiro, destravou o cadeado do meu peito. A gente se entregou, não teve jeito. E na primeira noite de amor, você já era meu e eu toda sua. Foi como um eclipse de amor. Pois é, bacana aí esse final de semana, meu querido Moisés Ferreira e o nosso Marquinho do DigiShow. Grande figura, grande simpatia, grande carisma. Vou falar pra você, quem conhece o Marquinho do DigiShow, o cara é jovem, sorridente, afável, simpático, carismático. Olha, Marquinho, um grande abraço, meu irmão. Um abraço ao Moisés também. Então vai ser um especial com a Joelma, grande Joelma. Um monte de mulher desfilando, mas não é, não dizem que é o Bolsonaro, diz que é a mulher. Pô, foram 3 mulheres fazendo matérias, jornalistas, mostrando as matérias nacionais. Mas tem um homem aqui no meio, rapaz. Esse caboclo vem aqui para o Marajó, inclusive com a ministra Damares aqui na região,
um trabalho muito interessante de um projeto que, quando essa ministra chegou aqui, que é polêmica, ela não manda dizer, ela diz, só não gosta dela quem vê uma sociedade, quem quer uma sociedade ruim, maldosa, perversa, permissiva, aí não gosta dela. Ela é conservadora. Porra, que diabo de democracia é essa? Que eu quero que tudo que não presta para a sociedade, aparece uma pessoa que diz que presta, defendendo do jeito que ela defende, aí não vale o que ela diz. Isso não é democracia, pô. A liberdade de ação, de pensamento. Essa senhora chegou aqui na Amazônia, no Marajó, se encantou com a maravilha, mas se preocupou e se solidarizou, e está aí o projeto chamado Abrace o Marajó. Uma verdadeira epopeia de solidariedade que cruzou o Brasil de sudeste ao norte. Foi sexta-feira pela manhã que o navio auxiliar Pará da Marinha do Brasil, com 1.600 toneladas, partiu da base naval de Valdecães, em Belém, carregando a carga tão preciosa. Desde que saímos de Belém, foram 2 dias navegando por furos e estreitos do Pará. E só agora conseguimos avistar a cidade de Afuá, na Ilha do Marajó. Já é possível ver as primeiras casas e as antenas de transmissão. Lá serão entregues as primeiras cestas básicas do projeto Abrace o Marajó, para famílias que durante essa pandemia de coronavírus perderam a oportunidade de emprego e renda. Eles vão de casa em casa e vão entregar, né? Vão entrevistar a pessoa e vão entregar, né? E a minha filha, tomara que ela receba mesmo o que ela necessita, porque ela não tem trabalho, ela tem uma nenenzinha. Os navios que fazem a travessia até Macapá em 3 horas e meia não podem mais levar passageiros, apenas carga. Isso atrapalhou o fluxo, impossibilitando a economia da chamada Veneza Marajoara. Nós ficamos sem fluxo aqui. Nós não temos fluxo nem para nossas cidades vizinhas, para canto nenhum. Chegaram 200 militares que passaram domingo descarregando e desinfectando as cestas básicas. Nesta segunda-feira, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, estará na comunidade fazendo as primeiras entregas. E no dia 18, o município vizinho de Chaves receberá as outras 8.000 doações. Hoje nós temos, fruto dessa ação, através do governo federal e os ministérios, e o nosso município recebendo as ações, sem dúvida nenhuma, que agradece à população. Ok, então deu o nome das 3 mulheres, tem que reconhecer o crédito do rapaz. Carlos Molinari é o repórter aqui na Amazônia, no nosso querido Marajó, tá certo? E nós vamos procurar acompanhar, tá certo? Esse Abraço Marajó que precisa. Meus amigos, é o seguinte, futebol. Não vamos entrar em muito detalhe, que está muito em protocolo. O governo do estado já disse a situação dele, como é que está para liberar recursos. É bom lembrar que o futebol do Pará, o campeonato, tem compromissos com seus patrocinadores, com a TV Cultura, todo mundo sabe disso. Mas é meio complicado em função dessa dificuldade, porque Remo e Paysandu dão um jeito deles, mas as outras equipes, que jeito estão dando? Tapajós, por exemplo, tá certo? Entendia que era melhor parar, porque vários dos jogadores já foram embora. Enfim, esse campeonato vai ou não vai acontecer? A ideia que se tem é que a CBF, não só a ideia, é de que tem que terminar o campeonato. A gente fala muito num supercampeonato ano que vem, mas parece que eles querem terminar de qualquer maneira. É lógico, nós precisamos entender que a nossa situação econômica, a questão geográfica, é muito diferente da força do Rio, da força de São Paulo, da força de Minas, da força do Rio Grande do Sul, da força do Paraná, da própria força de Santa Catarina e, por que não dizer, do próprio Nordeste, Pernambuco, Bahia e Ceará. É fato. Infelizmente, eu digo com muita dor no coração, nós estamos distantes disso aí. Nós temos 2 máquinas de nome, Remo e Paysandu. Mas só isso não resolve se não tiver o cacau. Como é que vai ser? Vamos aguardar que os anos continuem reunindo. Treinamento, curso, jogo, como é que vai ser? A cultura que a promotora, a patrocinadora quer transmitir, deverá ser assim. Se tiver jogo, não tem público, é só a cultura que transmite. E quem quiser contar a história do futebol, que veja pela cultura, que é a emissora do governo que vem bancando grande parte dessa competição. E é bom que se diga, se não fosse o governo do estado Parazão, seria um Belenzão. Isso é que é verdade. Mas, para a gente não esquecer, um pouquinho de um repá que teve aí em 2014,
Remo e Paysandu, bora relembrar? Augusto Recife preparou, atirou, gol do Paysandu, Augusto Recife cobrando pênalti, o goleirão Fabiano para um lado, a bola para o outro. 22 minutos de espetáculo do primeiro tempo. Para cima, mas não fez, o Paysandu numa fez. Lava a segunda, escapou, Pikachu atirou, gol! E o Fabiano aceitou. Iago Pikachu marca o segundo gol após a cobrança de falta. Veja como ele pega na falha da retaguarda azul. E o Fabiano, o goleirão, aceitou o segundo bicolor. Olha o Rony. Ele tá pro lado esquerdo agora, hein? Não vira o Rony do lado esquerdo, olha o carnaval particular. Ele tocou, Eduardo Ramos. Gol do Clube do Remo, um carnaval particular. Olha, se fala em nó tático. O Rony não conseguia nada pro lado direito, ele foi pro lado esquerdo e o seu Mazzoli e seu time dançou com o Rony aí desse lado, hein? Decorriam 39 do primeiro tempo. 1 Remo, 2 Paysandu. Enfiada de bola pro Levi. É outro moleque da casa, danado. Ih, rapaz, pênalti! O zagueirão Charles se esticou, se espalhafatou, foi braço para um lado, perna para o outro, a bola bateu. Foi na mão dele. Olha a cabeçada aí, não tem jeito, tem pênalti. Val Barreto na cobrança. Preparou, correu, bateu. Paulo Rafael para o lado, a gol do Remo. Gol! Val Barreto! Repete o feito do Augusto Recife, goleiro para o lado. Bola para o outro do Leão, empatada a partida. Aí, essa história velha de que o 2-0 é o resultado perigoso. Paysandu segurou, fez 2-0, voltou a segurar, o Remo foi para cima. Decorriam 17 minutos de espetáculo do segundo tempo. Empatou o Leão. 2-2 no Mangueirão. Pedido impeachment do governador Helder Barbalho. E atenção, estávamos concluindo a edição deste Agora é com Matoso quando tomamos a informação de que o delegado deputado Caveira do PP pediu o impeachment do governador Helder Barbalho na Alepa. Ao mesmo tempo, o delegado deputado federal Éder Mauro fez a seguinte postagem. Atenção, Pará. Acabei de protocolar o pedido de impeachment do governador Helder Barbalho na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então é isso, meus amigos. Dentro da ideia do nosso Agora é com o Matoso, no geral, inclusive a parte esportiva, política, comportamental. Buscando retratar, mostrar o que está acontecendo. Às vezes coisas que você nem vê na mídia convencional. Nem vê. Principalmente informações úteis para o povo de coisas que saem do governo federal que a gente pouco sabe. Né? Pouco sabe. É preciso a gente saber, inclusive, que interesse ao cidadão. Então, eu quero lembrar que o programa Agora é com Matoso, desde esta segunda-feira, dia 15 de junho, passa a ser apresentado o programa inédito 11 da noite. A repetição nesta terça, 7 da manhã. Uma boa noite, fiquem com Deus.